Eram meados dos anos 70, nesse passeio pela residência da Granja do Torto, em Brasília. Você aparece usando um vestido azul e de braços dados com seu pai. Ele tem 66 anos e você, 29. Dizem que ele era um homem sem prazeres e sem sonhos, guiado apenas por hábitos e obrigações. E você, Amália Lucy? Esse projeto ele nasce dentro dessa oficina do CPDOC, Mulheres na História, onde teve dois momentos. O primeiro foi o momento onde eu me inscrevi e aí fui selecionada, e a partir desse momento a ideia era que nós fizéssemos uma pesquisa, os que foram selecionados, dentro do acervo do CPDOC, para escolher uma personagem feminina e apresentar um projeto de curta-metragem, que era o segundo processo seletivo, né? Porque nem todo mundo que entrou na oficina fez o curta, né? Então, isso é uma coisa. E aí, não sei se já posso me antecipar, mas foi muito interessante, porque quando eu comecei essa pesquisa dentro do acervo do CPDOC, o que eu me dou conta? Né? Que as mulheres que estavam no acervo são todas... o acervo é de pessoas notórias na história do Brasil. Então, pessoas públicas, pessoas que tinham uma consciência de sua imagem, ou que as famílias que doaram seus acervos para o arquivo do CPDOC sabiam da importância daquela pessoa que tinha sido, né, pai, mãe, tio, então tinha uma relação com a imagem muito precisa, né, do que seria doado ou não. Eu descubro isso durante os meses de pesquisa e achei curioso, porque num primeiro momento isso me aborreceu. Eu falei, gente, eu me dou conta que o que eu quero é fazer um projeto de filme de mulheres apagadas na história, e não de mulheres com visibilidade dentro do seu campo de pesquisa. Então, quando eu me dou conta disso, já tinham se passado uns 2 meses de pesquisa dentro do acervo e eu comecei a ficar preocupada. Eu falei, gente, eu não quero fazer um curta, né, se vier a ser selecionado, a partir de mulheres. Era mulheres como Erundina, mulheres com visibilidade dentro dos seus campos de atuação. E aí eu comecei a pesquisar e teve um momento, que eu não sei exatamente o momento que foi, que eu me deparei com o arquivo da família Geisel. E aí comecei a olhar, fiquei dias olhando aquelas imagens e, de fato, em algum momento, que aí eu acho que é uma coisa da intuição, eu percebi que havia uma filha e que ela buscava se apagar nos documentos. Mas isso não foi uma coisa que eu percebi de imediato. Eu precisei olhar muito aquelas imagens e, de alguma forma... uma interrogação surgiu, porque eu percebi que ela era muito alta. Isso foi uma coisa que me chamou a atenção. Ela era muito alta e ela se agachava quando estava próxima aos pais. Quando eu me dei conta disso, para mim foi como se fosse uma chama que tivesse acendido dentro de mim. Eu falei, vai ser ela. Ela vai ser a minha protagonista. E aí, de fato, quando eu me dei conta disso, foi o primeiro momento, aí depois desses meses de pesquisa, eu apresentei o projeto sobre Amália Lucy para a comissão, né? E aí eu vi que as pessoas do CPDOC ficaram surpreendidíssimas, porque estava todo mundo vindo com mulheres notáveis, né, da história do Brasil, e eu vim com aquela que apagadíssima. Então, eu acho que só esse fato já fez as pessoas, não, Andréia, inacreditável, como é que você foi pensar essa pessoa da sombra da história, né? Então foi isso, assim. Te procuro nos arquivos. Te encontro e não te encontro. Você é uma mulher grande, alta, o rosto distante, meio apagado. Essa pesquisa ela começou, salvo engano, em março, abril de 2023, eu acho, sabe? Assim, Carmen, tem que, né? Mas de todo modo foram, até eu chegar a essa precisão, né, de quem seria protagonista, foram pelo menos uns 8 meses. Né? Antes, muita pesquisa, porque é isso, o acervo do CPDOC ele está disponível online.
né? A gente pode pesquisar, então eles explicaram exatamente como essa pesquisa era feita dentro, né, das coleções, né, que existem lá dentro. Agora, para você utilizar, aí já é uma outra coisa, aí você tem, né, que entrar com a questão, né, de pagar pelo uso das imagens e tudo. Então, foi toda uma pesquisa que eu pude fazer praticamente de casa. Eu entrava dentro daqueles acervos e passava algumas horas da semana pesquisando o que eu vou fazer, o que eu não vou fazer. Então, foi uma pesquisa ali solitária de meses, né, assim, até chegar a esse momento onde é como se tivesse ligado realmente uma chama. Se formou em História pela PUC e deu aula no Pedro II. Conta que nunca se sentiu historiadora e sim professora. Não tinha orçamento nenhum, né? Assim, a única coisa que o acervo do CPDOC ele permitiu, né, aos que tinham sido selecionados era o uso, né, assim, completo do seu acervo para o filme que viria, né, a seguir. Então, foi basicamente isso né, então eram duas coisas, na verdade. O uso do acervo, né, que estaria disponibilizado para as pessoas selecionadas e, num segundo momento, os editores da equipe do CPDOC que poderiam, então, como é um filme de arquivo, né, que não tem que sair na rua com equipe nem nada, também teriam alguns editores do próprio CPDOC que estariam disponíveis para fazer a edição dos projetos selecionados, né? Eu, na verdade, comecei com eles, mas aí detalhes do tipo, eu queria um trabalho de edição mais minucioso, que é um trabalho de edição onde a gente aproxima do rosto, né? Vamos dizer assim, produzir, porque quando você está trabalhando com documentos, fotografias, que são imagens paradas, quando você está trabalhando com arquivo, que são imagens em movimento, é mais fácil em termos de você criar um fluxo, né, narrativo, as imagens te convidam. Quando você está trabalhando com documentos fixos, né, iconográficos, é mais difícil. Então, se você não tem um trabalho de edição mais sensível, a tendência é que fique muito chato, né? Porque você está trabalhando com imagens fixas. Então, assim, eu percebi que com os editores do CPDOC, ótimos, fizeram o primeiro corte, mas eu percebi que eu não ia conseguir avançar muito e foi aí, então, que eu perguntei, né, ao pessoal do CPDOC se haveria problema de eu trabalhar com um editor de fora, né, que seria justamente o Nicolas Andueza, com quem eu já vinha trabalhando em outros momentos. E a gente tem uma parceria, e aí eles falaram, não, fica à vontade, a gente só não vai financiar, né, esse seu editor de fora. Então foi basicamente isso, e aí foi o momento que eu deixei o pessoal do CPDOC e fui fazer a edição com o Nicolas, e aí entramos num acordo, eu e ele, né. Quando sua mãe se casou, abandonou a profissão para acompanhar a carreira militar do seu pai. Passear por essas imagens é fazer perguntas. São muitas sombras e silêncios. O que eu pesquisei, até onde eu fui, eu vi que as imagens são todas imagens públicas. Você não tem um arquivo doméstico, né? Sei lá, das pessoas em casa, né? Assim, a intimidade, ela não está franqueada a esse pesquisador, né? Então, essas imagens que são doadas, elas são geralmente imagens de locais públicos, festas, confraternizações, no caso, por exemplo, dos arquivos dos ex-presidentes, viagens internacionais, chás, visitas a paróquias, visitas a hospitais, você está lidando com este tipo de arquivo. Com isso vem uma outra questão, né? Que tudo isso você vai descobrindo durante a pesquisa, essas coisas não estão dadas. E aí, quando eu comecei a ver que é um tipo de mise-en-scène muito específica, né, essa mise-en-scène que já é feita para o olhar público, é muito mais difícil de você acessar dentro do arquivo alguma coisa que seja da ordem do incômodo, né? Se você está querendo uma imagem que cause um incômodo, que você possa fisgar alguma coisa de diferente ali, é muito mais difícil, porque você está lidando com imagens domesticadas, vamos dizer assim, para uso público. Então, isso foi um outro desafio para mim, quando eu me dei conta disso, né? Porque isso realmente é a característica desse acervo. No caso do acervo da família Geisel,
tinha esse diferencial, porque era um arquivo de família. Não era apenas o Geisel, embora o Geisel seja, vamos dizer assim, o protagonista dessas imagens. Você vê o Geisel, sempre austero, com óculos de Ray-Ban, terno preto, aqueles cabelos brancos, né, uma figura bem marcada, né, assim, né, iconicamente, mas ao mesmo tempo você vê aqueles vestígios de mulheres no entorno dele. Né? É a irmã, é a mulher, é a filha, né? Elas estão ali, são sombra, né? São as mulheres invisibilizadas pela história, mas ao mesmo tempo elas estão lá. E é aí que eu acho que entra o gesto, vamos dizer assim, do pesquisador, do historiador, do cineasta, que pode pensar nesse vestígio uma possível história, né? Então eu acho que o acervo da família Geisel me permitiu isso, porque era um acervo mais familiar, e aí um parêntese que eu vim a descobrir depois, pelo Celso Castro, né, que é o diretor lá do CPDOC, isso foi uma conversa dele que não foi nem diretamente comigo, foi com outras pessoas que me contaram, é que esse acervo que está lá do Geisel foi doado pela Amália Lucy depois da morte do Geisel. Era um acervo que estava com ela, porque era o acervo que era para ser público, para estar na imprensa, mas por alguma razão não foi para a imprensa. E aí ela guardou com ela. Você dando uma palestra no Palácio do Buriti. 23 de outubro de 75. Era uma quinta-feira. Vemos o mapa do Brasil e não vemos homem nenhum. Fico pensando sobre o que falava e quem seriam essas mulheres. Aliás, dias antes, o SNI despachava pedido de investigação e busca de uma amiga sua. Eu acho que a pesquisa, tanto para um texto escrito, como uma pesquisa também para um filme, seja o que for, ela tem um tempo de maturação. Né? Você não começa a pesquisa já sabendo o que você quer no final. Eu acho até que você pode começar. Se você começa uma pesquisa já sabendo o que você quer no final, algo está muito enrijecido e você não está aberto para as descobertas que você vai fazendo ao longo. Né? E eu acho que isso aconteceu muito nesse filme, porque teve este momento também, eu já tinha decidido que seria a Amália Lucy. E a partir de um certo momento, de tanto ver e rever, porque eu acho que esse também é uma outra questão do processo de trabalho, de pesquisa com imagem de arquivo, é que você vê muitas vezes a imagem, você olha para aquela imagem várias vezes, mas ao mesmo tempo você lê os textos, você vai para as entrevistas. Eu li a entrevista, eu nunca me imaginei lendo entrevista do Ernesto Geisel, li várias. Entrevistas da Amália Lucy. Livros sobre histórias de famílias militares, coisa que eu nunca também tinha imaginado que faria parte da minha biblioteca, né? E a partir desse momento que eu vou para essas leituras, faço essas leituras, volto nas imagens, vou para as leituras, eu começo a ver nas imagens coisas que eu não tinha visto. E aí teve um certo momento, que eu não sei exatamente de precisar qual foi, que eu olhei para uma fotografia que eu já tinha visto inúmeras vezes, que é a fotografia onde está a Amália Lucy, o Geisel, a mãe dela, o Dálmata e o pastor alemão, né? Eu já tinha visto essa imagem inúmeras vezes. Teve um momento que eu olhei para essas imagens, eu acho que foi a partir das leituras que eu já tinha feito, obviamente, e enxerguei o pastor alemão e me lembrei, porque foi literalmente isso, é uma coisa psicanalítica. Falei, gente, eu tinha um pastor alemão, eu sou filha de militar. Na vila militar onde eu morei, tinham outras famílias com pastor alemão também. Falei, aí para mim foi outra chama que se acendeu. Eu falei, gente, e aí neste momento eu percebi que muito provavelmente eu teria que entrar no filme. Não tinha certeza ainda, porque em nenhum momento, quando eu comecei a pesquisa no CPDOC, eu imaginei que em algum momento eu seria parte do filme, nunca me passou pela cabeça. Mas teve esse momento que eu chamo essa fotografia de imagem gatilho, porque de fato foi um gatilho para alguma coisa também da minha memória de infância, né? E que era um gatilho para a minha memória de infância, mas também para uma certa cultura das famílias militares no Brasil, né? Das vilas militares no Brasil, né? Das casas dos oficiais militares no Brasil, casas com quintais muito grandes, onde a presença do cachorro é uma característica. Tudo isso apareceu, eu te diria que foi depois sei lá de quantos meses pesquisando,
que eu comecei a perceber que de fato, eu me lembro disso até, que foi muito curioso, que teve um dia que quando eu comecei a falar, gente, isso é a minha vida, de alguma forma, também. Embora eu queira deixar claro, e assim, que obviamente que há um grande ato entre eu e a Amália Lucy, um hiato geracional, existencial, né, porque ela é de um outro momento, ela é da geração da minha mãe, né? Mas alguma coisa ali me fez também entrar numa sintonia com ela, sabe? Que eu acho que foi o momento que eu falei, somos filhas de militares. Isso não estava claro, eu acho que estava inconsciente, talvez. Quando eu decidi entrar no arquivo da família Geisel, talvez isso já estivesse lá de alguma forma, só que eu não tinha me dado conta. Eu fui me dar conta com o pastor alemão. Esses cachorros me fazem lembrar eu pequena. Tinha um pastor alemão, o Jumbo, e queria um dálmata. Meu pai era major da aeronáutica. Disse uma vez que eu jamais pronunciasse a palavra comunista, que era perigoso. A gente morava nessa vila militar em Curitiba. Eu com o Jumbo na coleira, meu irmão Gilson, meu amigo Jason, minha mãe. O que eu fui percebendo, é claro que a gente também, né, a gente fabula muito, né? Porque é isso, a gente quando está lidando com arquivo, a gente está lidando com lacunas, com vazios, né? Todo o arquivo é fragmentado, né? Então a gente fabula, eu pelo menos gosto de fabular a partir dos vestígios que estão lá. E o que eu percebi, né, nas imagens em que a Mari aparece, tudo, ela aparece sempre agachada, sempre não, mas uma boa parte, né, das fotografias, ela aparece agachada entre os pais ou do lado, né? Muito comportada. Né, ela tinha uma espécie de docilidade, mas é uma docilidade muito ambivalente, né, assim, porque se a gente olha bem as imagens, tem um desconforto muito grande ali, né, que essas são as perguntas que eu faço, porque eu não estou ali para responder, né, mas o que eu poderia dizer com relação a essa mise-en-scène é essa ideia de uma família unida, homogênea, onde o pai é aquele que coloca a mão no ombro da filha como se estivesse protegendo, a segurança vem dessa mão paterna, porque não é a mãe que coloca a mão sobre o ombro dela. No geral, nas fotos é sempre o pai. Não importa se a mise-en-scène, né, ela é combinada antes com o fotógrafo, seja o que for, mas é essa imagem que a gente tem para a história, né? É o que fica, né, desses arquivos, né, para o futuro. Então a gente vê essa figura do pai como esse provedor, aquele que está ali para dar segurança, proteger, pela mão, por exemplo, né, sobre o corpo dela. Né? Eu acho que é um ponto assim que eu reparei. E outro elemento dessa mise-en-scène são os cachorros também, né, que muitas vezes estão presentes, o pastor alemão, o dálmata, né, assim, também criando essa ideia de uma família, né, com seus pets, né, felizes ali, como se não tivesse, né, nada, né, o contraplano disso, né. Que uma outra coisa que só faço uma observação rápida, que também foi uma coisa que eu descobri durante a pesquisa e que eu no início pensei que não fosse, quando eu percebi que iria ser sobre a família Geisel, eu no primeiro momento eu ainda fui para os arquivos da imprensa da época, sabe, para trazer o contraplano daquela ideia de família ideal. Então, mostrando os protestos, né, os desaparecidos políticos, os exilados. Isso, no início, estava na pesquisa. Eu ia trabalhar também com esses arquivos da imprensa. Mas, a partir de um certo momento, eu percebi, não, eu acho que eu vou trabalhar só com os arquivos produzidos pela ditadura militar. Foi um dispositivo que eu criei para mim. Falei, quanto menos, melhor. Vai ser só o que a própria ditadura criou e eu vou, vamos dizer assim, agredir, entre aspas, esse arquivo através da edição, da música. Né? Eu vou mostrar como tem um desconforto nisso. Você conta que com 21 anos estava trabalhando no Conselho Federal de Cultura e estava feliz. O conselho lembrava muito, isso talvez uma opinião minha, pessoal, uma academia. Né? Onde, quer dizer, era uma reunião de intelectuais, e que se reuniam, conversavam, né? Era uma reunião amena, simpática, mas resolver os problemas culturais do Brasil nem tanto. Mas houve uma movimentação cultural. Seria muito fácil eu julgar essa personagem.
né? Eu tinha claro. Eu não queria criar nenhum julgamento no que eu pudesse falar dela, né? Porque é um texto que eu fui criando. E como eu sou filha de militar, como eu assim, posso dizer aqui agora, que não está no filme, que eu tenho muitas críticas, né, a ela, no sentido dela dizer filha de militar tem que acompanhar o pai. Eu falei, eita, como assim acompanhar o pai? Sai dessa! Porque também sou filha de militar, né? Então, assim, eu tenho muitas críticas ao fato, né, dela ter ficado naquela sombra ali. Ao mesmo tempo, isso eu posso dizer numa conversa e tudo num debate. Não queria que isso estivesse no filme. Primeiro porque ela faleceu em 2022. Né? Então, nem a chance da gente poder, né, ter uma conversa onde ela pudesse fazer parte existe. Né? E que eu acho muito fácil a gente julgar as pessoas depois que as pessoas não estão mais vivas. Né? Ou então mesmo isso, né, você julgar, né, a partir, você cria lá uma reflexão sua própria e você cria um julgamento. Eu não queria isso. Então, a ideia de fazer perguntas, para mim, abria a possibilidade de eu lançar perguntas para o espectador, né, e que ele pudesse preencher, né, essas perguntas da forma como, né, como lhe aprovesse a partir dos documentos, das imagens. Né? Então, assim, foi uma postura que eu decidi, né, estabelecer. Não só ética, eu diria, nesse sentido, né, como também no sentido de quem gosta de trabalhar com arquivo, né? Porque quando você está trabalhando com arquivo, você está trabalhando com algo que é da ordem do fragmentário. Então, se você começa a vir com verdades, julgamentos, você está extrapolando alguma coisa que eu quis respeitar, né? Que é essa ideia do arquivo como algo que é da ordem mesmo lacunar. Então, vamos deixar as lacunas respirarem. Quando seu pai vira presidente, você larga o trabalho que vinha fazendo. Por quê? Me perguntaram isso no debate, né, do filme. André, depois do filme feito, o que você sente com relação a Maria Lucy? Foi uma pergunta que me fizeram. E eu fiquei, puxa, que pergunta difícil, né? E de repente falei, eu tenho pena, né? Eu tenho pena, né, assim, dessa mulher que tinha tudo, né, para ter uma carreira, para ter uma vida afetiva, inclusive, porque isso no filme também fica muito indefinido, né? Ela teve relações amorosas? Ela gostava de mulheres? Ela gostava de homens? Não sabemos, né? Porque ela ficou numa invisibilidade de tal ordem que tudo isso eu fiz questão de deixar como reticência. É por isso que quando eu trago, né, o único episódio que foi noticiado, né, na época foi que ela teria um caso com um tal de Pastore, que seria presidente da Japan Airlines. Eu fiz uma pesquisa gigante em toda a hemeroteca da Biblioteca Nacional para ver se eu vi uma foto dos dois. Não existe. Não descobri nada. Foi uma coisa que saiu numa coluna de jornal como fofoca. Não tem foto nenhuma deles juntos nem nada. E o que eu fui descobrir foi aí o documento do SNI, que aí você vê o que era a ditadura, né, na sua, sei lá, não vou nem aqui dar adjetivos, mas na sua confusão mental, burrice, sei lá, que foram achar que o Pastore era um outro pastor, que era um homem com um nome semelhante, mas que era do diretório dos estudantes do Paraná, fizeram a maior confusão e foram atrás do cara. Enfim, trago essa história mais como uma coisa, uma piada, né? Mas para dizer no final dessa parte do filme, isso é tudo que sabemos da sua vida afetiva. E pronto, parei por aí. Não vou ficar especulando, entende? Porque é isso, assim, tem algo ali que é da ordem da invisibilidade mesmo. Outro pedido de busca confidencial. Assunto: Herbert Pastor, gerente da Japan Airlines. Segundo o colunista social do jornal O Estado do Pará, você e Herbert Pastor teriam mantido um romance firme por 4 anos. A ironia é que o nome dele era parecido com o de Herbert Pastore. Pastore era investigado por ser membro do Diretório Nacional dos Estudantes do Paraná. O trabalho com som, eu fui conversando com esse Gabriel Martinho, porque ele inicialmente me apresentou uma proposta onde, como tem essa questão da infância, da memória da infância, uma proposta de desenho sonoro que ia para uma coisa mais romântica, mais nostálgica.
E eu me lembro que logo que ele propôs algo nesse caminho, eu falei, nada disso. Eu falei, não estou buscando isso. Eu quero alguma coisa que seja da ordem do incômodo, né? Uma coisa que seja da ordem do incômodo, quase da alucinação, sabe, assim, alguma coisa que seja da ordem, assim, de uma música que cause, porque eu estudei piano, então, assim, estudei bastante, então tinha um pouco disso, assim, eu quero uma música, eu falei para ele, uma música dissonante, uma música sem harmonia, que cause incômodo, então eu, né, trouxe um pouco dessa atmosfera para ele, e aí ele foi me apresentando propostas por aí, porque quando entra a sequência da Vila Militar em Curitiba, tudo poderia tender para isso, né? Porque eu falo, meu irmão, meu pai, minha mãe, meu cachorro, né? Olha como somos felizes, que bonitinho, né? E então, assim, a imagem, né? Ela, vamos dizer assim, a imagem sinaliza para um ideal, né? De harmonia, de infância feliz, as crianças brincando. E aí eu queria uma música que é isso, mas não é só isso. Isso faz sentido? Aliás, antes que eu me esqueça, seu pai, como o meu, não tinha nenhuma simpatia pelos comunistas. Dizia que eles têm recalques, são fracassados, que têm uma doença incurável. A decisão de não colocar a minha voz, ela se deu no último minuto do último segundo do último... Porque a minha voz estava lá, né? E é claro, né, que eu fui mostrando, né, esses cortes assim, para as várias pessoas assim, que estavam próximas ali, né, que estavam fazendo o filme, né, junto e tudo. E eu me incomodo muito com a minha voz. Por quê? Porque eu já tinha feito uma experiência onde eu uso minha voz numa narração de um outro curta, e eu acho a minha voz uma voz muito professoral. Então, eu percebi que ela, nas imagens, por mais que eu não quisesse ditar, olhe para a imagem desse jeito, né? Veja a imagem assim, sem querer, o meu tom de voz, ele é muito, assim, muito, que eu acho que funciona para aula, talvez, né? A coisa mais de professora, mas eu acho que num filme onde eu estou querendo trazer mais perguntas do que respostas, a minha voz, ela é impositiva. Então, isso para mim foi uma dificuldade, porque, de fato, eu concordei, porque não foi uma coisa que só eu percebi, outras pessoas também, né, falavam isso, e ao mesmo tempo, como achar uma outra pessoa para fazer isso, sendo um filme que não tinha orçamento, né? Porque o meu ideal seria ir para uma voz, uma atriz com uma voz doce, né, assim, cheia de excitações na voz, era isso que eu queria. Mas, enfim, não tinha essa grana, e aí a gente também entra nessa questão, né, mais econômica. E aí, realmente, o que eu fiz foi chamar uma ex-aluna aqui da PUC, né, que tinha sido minha aluna no curso aqui de comunicação e tinha feito também a monografia, o trabalho de conclusão comigo, e ela tinha feito como trabalho de conclusão, a Luísa Quental, um curta onde ela narra. E eu achei a voz dela muito doce, muito suave, e fiquei com isso na minha cabeça porque ela já tinha se formado, sei lá, pelo menos uns 8 anos. E aí quando eu falei, gente, então eu vou atrás da Luísa Quental, não me lembrava assim muito, eu falei, eu vou atrás da Luísa Quental. Consegui, porque hoje com as redes sociais a gente consegue, né, acessar todo mundo, e aí eu consegui entrar em contato com ela e ela falou, claro, topo. Bom, eu sempre me interessei por folclore, artesanato e tal. Isso desde sempre. E não sei dizer a razão, mas eu tive contato, o primeiro contato que eu tive com uma manifestação folclórica foi lá no Rio Grande do Sul, uma cidadezinha de colônia alemã, de colonização alemã, a casa dos meus avós, quando no dia 31 de dezembro batia na casa do meu avô um terno de reis. O que me intrigou mais, assim, eu diria que, eu não sei se me intrigou mais, mas até para poder trazer um outro ponto aqui que a gente não conversou, que é, por exemplo, os arquivos sonoros dela, né? Que a gente está falando muito dos arquivos imagéticos. E a partir do momento que eu comecei a ouvir, né, as entrevistas que ela deu, né, também para o CPDOC, acho que foi 2013, alguma coisa assim, que aquelas entrevistas foram feitas, eu não tinha imagem, né? Então eu fiquei ouvindo aquela voz dela. Muitas e muitas vezes até para decidir que fragmentos, porque isso também é difícil, né? Assim, tem muita coisa interessante, assim. Mas para te dizer que o que me intrigou, e aí eu acho que, de novo, nessa questão do arquivo sonoro e da voz é tão forte, às vezes até mais do que da imagem, né? Porque aí o grão da voz, você percebe nas risadas dela, e foi assim que eu ouvi, né?
na risada dela tem uma certa histeria. Histeria, eu acho, né? Uma certa histeria, assim. Ela ri, mas é um sorriso incômodo, né? Ela ri, é uma risada nervosa. Ela ri algumas vezes durante o filme, né? Mas eu acho sempre que quando ela ri, é uma risada que me incomoda, sabe? Que eu não acho que é uma risada que ela tá gargalhando com o corpo inteiro. Me parece que é uma risada que tem algo ali que é da ordem do incômodo. Eu só dou o exemplo, assim, né, para voltar para essa coisa que me intrigou. Foi quando ela conta, por exemplo, que ela é uma mulher, quando o pai dela é presidente, ela está com 28, 29 anos, ela não é uma garota, né? Ela já se formou em História, foi professora do Pedro II. É quando ela conta, quando ela relata que ela foi encontrar o pai com a ideia da criação da Funarte. Bom, aí um belo dia no almoço eu cheguei e disse, pai, o pessoal aí está querendo criar a Funarte. Aí disse assim, o que é isso? É uma fundação, né? Fundação? Quem vai manter? Eu digo, ora, pai, o governo. Eu disse, mas como? A risada dela é uma risada, assim, que não me convence, sabe, assim, porque ao mesmo tempo, quando ela reproduz esse diálogo, ela de novo se coloca nesse lugar dessa filha sujeitada, né, e que acha bom ou engraçado estar nesse lugar. Poxa, uma mulher com 29 anos, ela não é capaz de ter um embate com esse pai e falar que a Funarte era importante, né, e ela aceita isso e acha engraçado, né? E assim, outros momentos do filme também que ela reproduz, não é nem embate, diálogos com o pai, e que ela ri, como se fosse isso mesmo. E aí isso me intriga e me incomoda. Por quê? Volto a dizer, porque ela era uma mulher com uma formação universitária, né? Que gostava de cultura, que gostava de arte, né? Que depois foi trabalhar no Museu do Folclore. Durante um tempo ela foi funcionária do Museu do Folclore. Então ela tem um percurso, né? Então, por que essa decisão, essa escolha, esse gesto de ficar tão subjugada? É uma escolha também, né? É claro que a gente está falando de uma geração, né, de mulheres nos anos 60, 70. Mas tem uma escolha ali também, porque no caso, né, dela, é uma pessoa que tem uma formação intelectual, né? Não estamos falando de uma mulher que não tenha tido essa possibilidade. Fico imaginando o que você sabia sobre a repressão à cultura do protesto na música, no cinema, nas artes plásticas? Você tinha dimensão de que a cultura e a arte sofriam perseguições? Que muitos artistas foram interrogados, presos, torturados? Quem foi a Maria Lucy Geisel, assim, eu posso dizer que eu quis me aproximar da Maria Lucy Geisel como essa filha de militar, mas num diálogo atemporal entre duas mulheres. Assim, eu acho que eu poderia dizer isso. Eu busquei fazer uma proposta epistolar de filme, né? No sentido como se fosse uma carta endereçada a uma mulher que viveu, né, na geração da minha mãe, que de alguma forma nós tivemos algumas sintonias, né, por sermos filhas de militares, famílias de militares, mas ao mesmo tempo com grandes diferenças. Então, assim, essa foi a ideia, de me aproximar um pouco dela no sentido, assim, né, você também teve cachorro, você também, né, o que tem? Uma certa empatia, eu diria, sabe? Eu busquei isso, né, assim. Então, assim, foi uma aproximação, uma tentativa de aproximação empática, embora com muitas divergências, né? E quem foi a Maria Lucy, né? Essa é uma pergunta que eu gostaria de lançar, né, para os espectadores do filme, porque assim, o que eu entreguei enquanto filme pronto foi a minha pesquisa, né? Então, assim, eu preferia que o filme fosse uma carta aberta, né? E que eu não tenho a resposta para quem ela foi. Eu acho que foi uma pessoa que, né, assim, é uma mulher dos anos 70 no Brasil, né, porque eu acho que talvez na Europa, na França, né, muitas vezes já tem as mulheres, né, assim, nos movimentos feministas, lendo, né, Simone de Beauvoir, né, mulheres com, né, mais mulheres na universidade do que no Brasil, né, nos anos 60, 70, ainda é uma minoria, né, uma elite intelectual. Então, assim, eu acho que ela é reflexo de uma geração também, né, de mulheres que ou eram donas de casa, né, boa parte, né, donas de casa que vão abandonar suas profissões para serem mães, né? Então, eu acho também que havia um grande incômodo, né, assim, que é muito silenciado na imprensa, né, a respeito da feminilidade da Maria Lucy, porque é aquela mulher que não foi mãe, que não teve filhos e cujas relações amorosas não tiveram nenhuma visibilidade. Então,
o lugar do feminino fica muito, vira uma interrogação, né? Porque ainda hoje é assim, imagina naquela época, né? Você é mulher se você, né, é casada, né? Se você tem filhos, se você é mãe, tem uma certa, vamos dizer assim, um certo regramento do que deva ser o feminino. Quando você cria um desvio nisso, há muita suspeita. Mas por quê? Ai, não vai ter filho, não gosta de ser... Né? E ela, no caso, ela, né, levou isso à risca, porque nem relações amorosas, né, ela teve, né? Pelo menos que tenha tido alguma visibilidade. Então, acho que isso deve ter causado muito incômodo também, né? A ela também. Né? Não resta dúvida, né? Eu acho que o incômodo público, o incômodo também. Então, dentro disso, eu consigo entender por que ela optou por ficar como filha até o final. Era mais fácil ficar nesse lugar do que ficar num lugar de mulher pública, apartada do pai e da mãe e com uma vida afetiva ignorada ou misteriosa. Então, fica como filha até o final. É mais fácil, né? É uma suspeita, né? Assim, aqui a gente já está especulando, mas faz algum sentido, né, dentro do que deva ser essas famílias militares, né, que são muito conservadoras, né? Então, assim, eu suspeito. São desfiles, missas, churrascos de confraternização. Neles você é coadjuvante. Na lateral, de cabeça baixa, no fundo da imagem. Eu tinha escrito o filme, né, porque eu estou escrevendo o filme em vários festivais, e aí escrevi e tal, e já fiquei surpreendidíssima quando recebi um e-mail dizendo que o filme tinha sido selecionado para competição oficial. Para mim, aquilo ali já era o máximo, já estava feliz com isso. E aí, não estava planejando ir, mas aí tem que dizer aqui em público que a professora aqui do departamento, Patrícia Machado, numa conversa assim, uma semana antes, eu acho, porque foi quase isso, ela falou: André, você não vai? Você devia ir, é o único filme brasileiro na competição, curta-metragem, vai, não sei o quê. Eu pensei bem e falei, por que mesmo? Acho que eu devo ir. Mas assim, tudo assim muito... E aí fui, né? Mas é engraçado que a minha hesitação, ela se deu até o último momento que eu fui para o festival, apresentei o filme e tal, não sei o quê. E aí, na noite de encerramento da entrega dos prêmios, encontrei alguns amigos e tudo, e estávamos na dúvida se íamos ao encerramento, porque nem me passava pela cabeça, porque eu vi vários filmes, vários documentários curtas, né? E com muito dinheiro, entendeu? E aí que eu acho legal, e falo isso até para os alunos aqui, filmes com produção, com dinheiro, com equipe saindo, fazendo entrevista, planos mirabolantes e tal. Meu filme não é nada disso, né? Um filme sem praticamente, né? Um filme só com documentos, né? Imagem. Então, assim, eu não estava acreditando mesmo. E aí fui para esse encerramento. Me lembro que muita gente passou no hotel para tomar banho, se maquiar e tal. Eu fui com a roupa que eu estava, de tênis, descabelada, sentei na última fila do auditório, um auditório imenso, porque foi num centro cultural ali no Museu de Belas Artes, em Buenos Aires, um auditório muito grande. Eu sentei na penúltima última fila com o pessoal e estava num papo assim, né, ouvindo as pessoas sendo premiadas, estava num papo. E de repente, foi uma coisa assim, que fala, e Dálmata, prêmio de curta-metragem. Eu me lembro que eu fiquei parada e as pessoas que estavam do meu lado falando, Andréia, sobe, é você, vai pra lá. Eu, o quê? O quê? Assim, tipo assim, sabe, me belisca, né? E aí, se você me perguntar o que aconteceu depois disso, eu entrei numa bolha do tempo. Eu não lembro de mais nada. Eu fui lá pra frente, eu não sei como eu cheguei lá na frente, como eu fui andando, eu não sei. Eu sei que eu cheguei lá na frente, eu fui recebida pelo embaixador brasileiro lá na Argentina, no palco, né? E aí, prêmio, não sei o quê, fala não sei o quê, fiz uma fala lá, que ainda, enfim... Mas foi tudo assim, eu não sei quanto tempo durou. E agora o que eu estou tentando, até com a produção do festival, é ver se me enviam. Porque falaram uma coisa, quando falaram Dálmata, leram o que o júri escreveu a respeito do curta, mas eu não consigo lembrar de nada, entendeu? Porque eu fui andando para o palco e assim, eu não olhei para as pessoas, nada. E aí eu me lembro que as pessoas falaram da montagem do filme e tal, mas eu tenho assim um vestígio de lembrança, então eu quero ver se a produção do festival me manda, né, essa carta do júri, porque eu acho que, né, que é um documento importante, né? Mas é isso, assim, foi muito inesperado e eu fiquei muito feliz também, porque eu acho que mostra, né, essa possibilidade do filme de arquivo hoje, né? Você trabalhar com pouco dinheiro, trabalhar numa mesa de edição, porque é um filme sem câmera, sem equipe de filmagem, é um filme todo feito na mesa de edição, né? Agora, claro, com muita pesquisa, né? E é isso, mas um filme que, em termos de orçamento,
é muito barato, assim, né? Claro que, né, eu não tive que pagar pelo uso das imagens, né? Mas se você for comparar com, né, essa coisa de sair, né, com equipe, né, pedir autorização para o uso da imagem, muitas vezes em espaço público, nada disso foi necessário, né? Então, diria isso para os alunos aqui, façam filmes de arquivo, porque tem muito futuro. Finalizar com esse retrato, tem você, seus pais, o dálmata e uma estante de livros. É na Granja do Torto, residência oficial da Presidência da República. Foto tirada quando seu pai, general do Exército, assume o cargo de presidente em 74. A ditadura completava 10 anos. Seu pai, Ernesto, foi o 4º presidente militar. Fez um governo lembrado pela abertura, mas houve censura à imprensa, às artes, fechamento do Congresso e uma caçada violenta a grupos de esquerda. Você tem 29 anos, ocupa o centro, de vestido florido. O dálmata aparenta bons modos. O pastor alemão está ausente e me pergunto por quê. Uma imagem pública da família Geisel.